Direitos do consumidor no contexto do desenvolvimento. Celso Ubirajara Russomano é jornalista, bacharel em Direito e deputado federal no seu 4º mandato. Durante estes 16 anos, participou de diversas comissões. Entre elas, destacamos seu papel como vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o narcotráfico entre 99 e 2000. É membro do Parlamento Latino-Americano, tendo em 1996 presidido e aprovado o Código Latino-Americano de Defesa do Consumidor e do Usuário. Em 1995, foi presidente do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. É membro do Conselho Fundador da Escola de Medicina AMB Morumbi desde junho de 2007. Atuou como apresentador e repórter em vários canais e atualmente apresenta o programa Celso Russomano na Rede Brasil, Canal 59 UHF São Paulo. Responsável por diversas colunas sobre defesa do consumidor em vários jornais e revistas do país. Sócio-diretor do NBC Comunicações. Produtora de televisão fundada em 82. Teve os seguintes livros publicados: Guia Russomano do Consumidor e Você Merece o Melhor. Com vocês, deputado Celso Russomano. Boa noite, gente. Tudo bom? Poxa vida, se tudo bom tá meio devagar. Boa noite! Ah, agora sim. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cidadania, né? Sobre o Código de Defesa do Consumidor. Aqui, os desafios do século XXI, dentre os desafios do século XXI, a gente pode chamar a cidadania talvez de um dos mais importantes. Porque cidadania é tudo que nos envolve, né? O dia, na noite. E ligado à cidadania, diretamente ligado à cidadania, está o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Eu estava ouvindo o nosso professor falar aqui, e as coisas até se confundem, né? Mas olha, gente, para a gente falar um pouquinho sobre os desafios, né, desse século, a gente precisa falar do dia a dia da gente. E saber o que a gente tem e o que a gente não tem. Então, antes de começar a minha fala, eu trouxe alguns vídeos para vocês assistirem. Eu quero cumprimentar o professor Leandro. Não sei, o professor estava... tá ali. Professor Leandro, em nome de quem eu cumprimento todo o corpo docente da faculdade. E o Fábio Mellen, que é o nosso provedor aqui da faculdade. E olha, eu tenho que parabenizar vocês, porque fazer uma faculdade no Litoral Norte tem que ter coragem. E para dar às pessoas do Litoral Norte um pouquinho de cultura. E vocês estão fazendo isso aqui, né? Vocês desbravaram a questão terceiro, eu diria, vocês desbravaram, né, os cursos universitários no Litoral Norte. Isso fazia falta e faz falta para quem está aqui. Imagina, quem está em Ilhabela ou que está aqui em São Sebastião, subir para estudar em São José dos Campos, tem que deixar de trabalhar. Se tiver que deixar de trabalhar, não estuda. Então vocês estão de parabéns. Vocês fizeram isso em São Vicente, estão fazendo aqui também, parabéns. Bom, vou falar um pouquinho do Código de Defesa do Consumidor, e para a gente ter noção do que é direito do consumidor, diferente do que todo mundo pensa. A gente pensa que direito do consumidor é quando a gente compra algum produto e esse produto tem um defeito, né? E aí a gente vai exercer o nosso direito fazendo com que a garantia seja realmente garantida. E isso não é defesa do consumidor. Direito do consumidor, na verdade, é tudo que nos envolve 24 horas por dia. Nesse exato momento, vocês estão consumindo as cadeiras onde vocês estão sentados. Quem usa óculos está consumindo óculos, não é verdade? As mulheres estão consumindo maquiagem, roupas. Nós estamos consumindo o ar que nós estamos respirando. Durante a noite a gente consome o colchão, o travesseiro, o lençol, né? A comida que está no nosso sistema gastrointestinal.
E aí, se nós passarmos mal por causa de uma comida que nós comemos à noite, nós vamos consumir durante a madrugada remédios, serviços do médico, né? E de manhã cedo, quando a gente acorda, o despertador toca, a gente está consumindo despertador. A gente abre a torneira, é uma cadeia incrível de consumo para que aquela água chegue com qualidade na casa da gente, passando por canos, adutoras, tratamento, né? E aí você acende a luz, você está consumindo um bem imaterial, né? A luz é um produto imaterial, não pode ser pego, mas está aqui. Se não fosse a energia elétrica, nós não teríamos aqui o nosso câmera me filmando, nós não teríamos, né, som através do microfone. E durante o dia você consome uma centena de produtos e serviços diretos e indiretos, inclusive, né, a prestação de serviços públicos. Então, direito do consumidor é tudo que nos envolve 24 horas por dia, com uma única exceção para aqueles que estão aqui estudando direito. É a relação trabalhista. É a única exceção do Código de Defesa do Consumidor. Então, se a gente for lá no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, vamos lá. Está muito pequenininho aqui, não tem como aumentar um pouquinho isso? Isso é meio difícil. O pessoal aí atrás não enxerga. Enxerga aqui? Consegue? Bom, eu vou lendo para vocês, ok? De uma forma ou de outra, olha. O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Para a gente entender o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem que entender a relação de consumo. O que é a relação de consumo e o que não é a relação de consumo. Como se aplica o direito do consumidor. Então, a gente tem em mente que consumidor é toda pessoa física ou jurídica. Isso para deixar claro para vocês que uma empresa pode ser consumidor, né? Não é só nós, pessoas físicas, que podemos ser consumidor. Uma empresa pode. O poder público, a prefeitura de São Sebastião é consumidora. Consumidor é aquele destinatário final de uma relação. Vou fazer um exemplo para vocês. Algum tempo atrás, um dentista me procurou reclamando de que foi ao Procon de São Paulo e reclamou de que a cadeira que ele usava para atender os seus pacientes, os seus consumidores, não funcionava. E aí ele estava atendendo o paciente e de repente a cadeira começava a se movimentar e ele com a broca no dente do paciente. Imagina só o que podia acontecer, né? E a cadeira subia, descia sem o comando dele. Foi para assistência técnica, arrumou, voltou, não resolveu o problema. E nas idas e vindas, ele se cansou e pediu a troca da cadeira. E a empresa se negava a trocar. Era direito dele, mas ela se negava a trocar. E ele procurou o Procon de São Paulo. E o Procon disse para ele: olha, eu não posso te atender porque aí não existe relação de consumo. E eu questionei o Procon dizendo que existia relação de consumo. Porque o segredo dessa história toda é o seguinte: quem é o destinatário final daquilo que está sendo usado? Por exemplo, o taxista. O taxista compra um carro. Quem vai na assistência técnica, no serviço autorizado, fazer a garantia do táxi? Quem leva o táxi para a revisão? Não é o taxista? Ah, mas ele aluga o carro para terceiros, não aluga? Ou seja, ele põe o passageiro dentro do carro e transita com o carro de um lado para outro. É verdade, ele transita. Mas ele é o destinatário final do táxi. Ele é o comprador do táxi. Ele pode usar o táxi do jeito que ele quiser, pode atender passageiros ou não atender. Ele é o destinatário final. É a mesma coisa com o dentista. Né? Você tem que ir atrás de quem é o destinatário final. É o destinatário final? É. Se é o destinatário final, então existe uma relação de consumo. Quem usa a cadeira do dentista? É o dentista. Ele usa para atender os pacientes. Ah, mas ele atende paciente. Não importa. Ele pega essa cadeira, transforma a cadeira e revende? Não. A cadeira fica no consultório dele. Então, quando houver aquele que é o último na relação de consumo, que pega um produto ou um serviço e utiliza, ele é consumidor. E um exemplo claro disso é o seguinte: um gráfico, ele compra uma máquina gráfica. Ele é o consumidor da máquina gráfica? A empresa dele é consumidora da máquina gráfica? É. E do papel? Do papel não. Porque ele compra a matéria-prima, transforma o papel, né, em livros e uma série de